Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um Informanax, nosso papo da semana. Galera, hoje vamos trocar uma ideia aí sobre o principal relatório de espera aí, o que o mercado está esperando dos empregos não agrícolas, do payroll. Também a gente vai ter unemployment rate de dezembro, né? A taxa de desemprego aí para o mês de dezembro, e vamos também falar uma perspectiva aí para o ano. Além disso, na parte aqui do BR em terras tupiniquins, a gente tem aí a agenda de indicadores mais esvaziada, né? Então a atenção aí é voltada principalmente para o noticiário político, que a gente vai também trocar uma ideia, tá? Já na perspectiva aí de criptomoedas, galera, a gente tem aí, após o Bonk, Bonk para quem não sabe é uma NFT de cachorro, tá? Que foi soltada na Solana e o negócio disparou. Novo token de cachorro é criado e dispara 160% em 24 horas. Além disso, temos Fraude, criador aí de uma das coleções mais famosas do mundo, né, o Mutant Ape Planet, é preso nos Estados Unidos. E a gente tem, por fim, né, o ápice aqui desse Informanax, é que o juiz determina que ativos do programa de earnings da Celsius não são seus, e sim da empresa. Tudo isso aí logo depois, como sempre, da nossa vinheta. Vamos para ela. Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam muito bem-vindos àqueles que estão aí presentes com a gente todos os dias. Galera, sejam muito bem-vindos a mais um Informanax. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Lucas Nakata, sou trader há 5 anos. E aqui no mercado a gente fala. Aqui no canal a gente fala sobre criptoeconomia e mercado. Se você curtir esse conteúdo, considere se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Galera, já deixa o seu like também, porque isso, cara, não é nada pra vocês e ajuda demais quem tá aqui do outro lado, tá? Mendigar like é foda. Mas, galera, ajuda nós aí. Bom, sem muitas delongas, vamos lá começar o assunto de hoje. Galera, na agenda macro aqui a gente tem alguns dados mais importantes aqui também na zona do euro, né? A gente teve aí o flash, né? O inflation rate aqui, flash de dezembro, né? Que é o inicial, caindo aí para 9,2, então uma redução no inflation rate aqui de dezembro, tá? Então 9,2, cara, né? É uma queda positiva, né? Ainda mais, bem mais acentuada do que o mercado estava esperando, que era 9,7, a gente teve 9,2. Tivemos uma queda também, né, em relação aqui ao retail sales de novembro, tá? Então a gente teve aí menos 2,8%, já uma redução também em relação a um aumento, né? Desculpa, em relação aí ao mês passado, né? O retail sales aqui também de novembro, o MOM já veio aqui o mais positivo em relação ao mês passado também, tá? Economic sentiment já deu uma melhorada, né? Por conta também da redução da inflação que a gente teve aqui, já deu uma melhorada, 95,8%, né? Bem um pouco acima também do esperado, do que era o mercado estava esperando, que era 94,7%, tá? Agora chega o momento em que na realidade o mercado está esperando, que é esses dois indicadores macroeconômicos, tá? A gente tem aí o Non-Farm Payroll, tá? Que querendo ou não, um dos mais importantes dados dos Estados Unidos, né? Que são a criação, divulgação, né, de dados de empregos não agrícolas de dezembro, que tem sido observado com atenção aí pelo Federal Reserve, tá? Nas suas decisões de controle da inflação, tá? O consenso é que sejam criados, né, estejam sendo criados aí 200 mil vagas em dezembro, bem abaixo do que foi anteriormente aqui, né, os 263, que é da parte do setor privado, grande maioria do setor privado. E galera, isso é importante para a gente ver o desaquecimento da economia, tá? Se a gente tem uma porcentagem maior do que 200 mil empregos criados,
a gente continua dizendo, né, sinalizando aí para os principais órgãos reguladores que a economia ainda está aquecida. Né? Se a economia ainda está aquecida, a gente vai continuar provavelmente ainda mantendo taxa de juros alta, a inflação ainda vai estar reduzindo, mas vai estar reduzindo um pouquinho, coisas do tipo, tá? O relatório do payroll, ele é extremamente esperado, né? Porque apontaria aí para o mercado de trabalho resiliente na contramão aí do desejo do Fed, né? O que pode significar aí que o Banco Central Americano teria que ir mais longe nos seus esforços para conter a inflação, tá? Então aí, como eu falei, aumento da taxa de juros, né? E redução aí da inflação, pouquinho. Nas bolsas europeias, né, operam em alta aí na sua maioria medida aí que os investidores estavam aguardando os dados de inflação na zona do euro, que a gente já viu que já foi positivo, né, e que deve contribuir principalmente para o sentimento econômico aqui que a gente também já viu, tá? Na parte do Brasil, galera, a gente não tem aí nada muito importante, né? A gente tem a produção de carros e registro de novos carros de dezembro. Que não é tão importante assim. Tem gente que acompanha, né? Porque mostra o poder de compra do brasileiro médio. Mas eu não levo muito em consideração isso porque né, a gente está falando de carro e eu acho que não é muito um indicador muito confiável. Então, como a gente não tem nenhum indicador macro, a gente volta né, para o noticiário político, onde que a gente vai ter a reunião do presidente Lula, que vai ter a primeira reunião ministral aí do novo governo, tá, galera? Então, que visa aí alinhar os discursos entre os novos integrantes do governo, tá? E principalmente aí o índice, vale ressaltar, né? O principal índice aí do Bolsa Família que fechou em alta em 2,20% na quinta-feira, né? Da Bolsa, índice de Bolsa Família. Eu não sei porque que eu tô com Bolsa Família na cabeça, rapaziada. Era Bolsa Brasileira, eu falei Bolsa Família. A Bolsa Brasileira ontem fechou em alta, né, em relação aí ao pregão, cara, do mundo inteiro. Isso é uma coisa que eu acho até que vale a pena a gente dar uma olhada, né? A gente tem aqui Bolsa Americana fechando em baixa e a gente teve a Bolsa Brasileira fechando em alta, tá? Ainda continua tendo essa região aqui bem densa de volume na parte da Bolsa Brasileira, tá? Onde que eu ficaria mais atento. Lembrando que a gente já tá também em tendência de baixa, tá? Então, aqui, ó, para quem não sabe, essas duas médias aqui indicam tendência para mim, tá? Tendência vermelha, né? Acima da verde, a gente tem uma tendência de baixa consagrada. E se a gente tem aqui a linha verde, né, acima da vermelha, a gente tem uma tendência de alta consagrada, né? Então a gente tem aqui uma tendência de baixa bem definida, rumando tá, para patamares aqui, onde que eu acho que provavelmente a gente deve receber uma negativa de preço, tá? Nakata, porra, mas a gente fez aqui ó, um fundo ascendente, né? O que, que seria um fundo ascendente? A gente tem um fundo aqui maior do que o outro. Isso significa que a gente estaria provavelmente mudando a tendência? Possivelmente a gente poderia falar isso, né? Só que devido né, a tendência de baixa macro, né? Se a gente for aqui no gráfico mensal, eu não sei se ainda já flipou, não. Semanal flipou. Semanal ainda tá de lado, né? Ó. Semanal tá bem de lado ainda. Tá sem muita coisa. A gente sim tem um fundo maior do que o outro, né? O que poderia estar indicando aqui uma tendência de alta? Sim. Uma reversão? Poderia. Não tivemos ainda essa reversão, tá? Eu gostaria de ver pelo menos a gente ganhar essa parte aqui, ó, do 110k indo para 116 para falar que a gente realmente está tendo uma mudança de tendência, tá? Coisa que na minha opinião não é o caso, tá? Eu não acho que isso vá somar muito para ser bem honesto, tá bom? Deixa eu ver aqui só uma coisinha. Ainda não tem nada muito ainda dizendo que a gente vai flipar numa tendência de baixa, né? Ainda. Porque se a gente for ver aqui, né, pessoal, até eu acho importante comentar isso. A gente teve momentos, né, de tentar... Oh, caceta.
a gente teve momentos aqui, ó, em 2011, tá? Em que a gente também estava fazendo pivô de alta, tá? Aqui, ó. Que é bem parecido com o que a gente tá hoje, né? A gente estava fazendo um pivôzinho de alta, se manteve consecutivamente aqui no primeiro ano de alta, né? E a gente voltaria aí, em tese, a cair, tá? Então, como resultado das políticas públicas do governo, tá? Então, o que eu acho? Eu acho que a gente pode estar vendo isso aí, tá? Não duvidaria se a gente ficasse isso aqui, ó. Tá? Isso aí é possível. Isso é possível. Não podemos excluir essa possibilidade, tá? Bom, beleza, galera. Temos aí então o Ibovespa. Pro dólar nada mudou também, né? A gente tá naquela região lá do caceta, né? Região aqui do megafone total, consolidação, chata pra caceta, sem muita movimentação, tá? Bom, vamos lá então para as notícias de cripto. Galera, a gente tem aí o Bonk, né? Que isso aqui eu acho que vale até a pena mostrar para vocês, porque isso aqui é ridículo. Ridículo. É o novo token do cachorrinho, galera. É o novo token do dog que subiu grotescamente nos últimos dias. Se liga. Isso aqui é puro pump and dump, galera. Puro pump and dump. Tá, ó, token bom que explode à medida que traders buscam altos rendimentos no ecossistema da Solana. Busca o caceta, galera. Não tem isso aqui, não existe isso. Quem trade esse tipo de coisa não sabe o que tá fazendo. Não sabe. Se você trade esse tipo de coisa, você não sabe o que tá fazendo, cara. Desculpa te falar. Às vezes a verdade dói, mas é a verdade. Se você está tradando esse tipo de token, você está arriscando seu patrimônio em ficar preso com uma merda de token na mão, porque você está procurando ganho, tá? Você tem que procurar segurança quando você opera, e não lucratividade, né? Primeiro consistência, depois lucro, tá? Isso é uma coisa que a gente vai falar aí no próximo programinha de terças-feiras, galera! Agora... eu vou abrir o programa de terça-feira que vai chamar Insights de Mercado. Vai começar na próxima semana, então já deixa aí agendado que toda terça-feira a gente vai ter um papo rápido, tá? Não é um papo extenso, é um papo rapidinho, onde que a gente vai trocar insights de mercado com vocês, né? Existe na mentoria uma das partes do método 360 que é a visão de mercado. Obviamente eu não vou passar todas as visões de mercado, porque tem coisas que são exclusivas da mentoria, mas tá, tem muita visão, muitos insights de mercado que eu acho que vai facilitar bastante para vocês entenderem qual que é a logística por trás de quando você opera, de quando você vive no mercado. Tá? Muitas ligações com as nossas vidas pessoais, coisas que às vezes a gente acha que nem tem ligação e ajudam muito na nossa trajetória, tá? Bom, então, voltando à notícia, né? O token aí, novo token de cachorro dispara 160% em 24 horas, né? Voltam aí novos tokens de cachorros, que agora é o Bonk e o Sholo Itsukuili Sholo. Né? O primeiro é baseado na blockchain da Solana, que subiu mais de 3.500%, né? E a gente tem o outro aí, o Sholo, que subiu 160% em 24 horas. Olha esse gráfico, galera. Tá, vamos ver esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui, qual que é o problema desse gráfico aqui? Eu real quero que vocês pensem nesse gráfico e identifiquem qual que é o problema. O problema desse gráfico, galera, reparem que a gente não tem formação de candle efetiva. A gente não tem. E mesmo se tivesse, tá? E mesmo se tivesse formação de candle. A coisa que a gente tem que ver, principalmente quando a gente está negociando um ativo, é a liquidez desse ativo. Se a gente não tem liquidez no ativo, cara, não tem como a gente operar aquele ativo. Porque a partir do momento que a gente comprar aquele token, a gente não vai conseguir sair dele,
O que vai gerar um problema em cadeia, porque a gente vai ficar com um problema de dinheiro preso no token e a gente vai ficar com um problema gigantesco, tá? Que é a gente vai ficar na nossa carteira com um token que é um cocô e a gente não consegue jogar ele no mercado porque ninguém quer comprar ele. Isso era muito comum na época em que o Doge, tá? Em que Doge era a maior shitcoin do planeta, né? Ainda é, né, a maior shitcoin do planeta, mas na época não tinha liquidez para negociação. Então, o que a galera fazia? Em 2018, 2019, eu conheci alguns traders, que compravam a 0,25 sats e vendiam a 0,30 sats. Então os caras ganhavam por trade 0,5 sats por, né, coinzinha. Então, o que o cara fazia? Ficava comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo, porque na realidade era esse movimento que o Doge fazia. E não tinha liquidez. Várias vezes quando você fazia esse tipo de operação, que era operação repique, né, de compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende, você não tinha como sair da operação. Porque às vezes ele estourava para 0,40, às vezes ele estourava para 0,28 e você não conseguia ter vazão daquele trade, tá? Então, esse tipo de trade assim em meme coin, porra, vamos fazer esse token aqui explodir, a gente vai ganhar uma grana nele. Você não vai conseguir sair dele, tá? Não vai conseguir sair dele. Porque para você sair, você precisa de alguém comprar a sua posição. E normalmente nesses tokens não tem esse tipo de coisa, tá? Então tomem cuidado. Eu aconselharia vocês não operarem esse tipo de shitcoin. Eu sei que eu fico falando muita shitcoin aí e tal, mas assim, tem muito projeto que é um projeto de crescimento, né? Como, cara, Polygon, Ethereum para mim, né? São projetos de crescimento onde você vai desenvolver e tal. Agora, porra, meme coin, galera, vocês não tradam, vocês não detêm na carteira, vocês não podem ter esse tipo de crack na carteira de vocês que vai dar ruim, tá? Não tradem, sério, sério, vai dar problema, tá? Bom, temos aí fraude, tá, do criador da coleção dos NFTs do Mutant Ape Planet, que foi preso aí nos Estados Unidos, né? As autoridades americanas prenderam aí o Orion Michael, né, que foi aí o criador, né, dos Mutant Ape Planets, uma cópia aí dos Mutant Ape Yacht Club, né, que era do Hugo Labs, que acho que é uns gorilas, se eu não me engano. Vamos ver aqui qual que é. Isso. Bem parecido com os Mutant Apes, né? Bem parecido. Bom, o cara foi preso. O cara foi preso aí, né? Segundo a acusação, ele fazia parte de um esquema de fraude, né? Para promover aí falsas recompensas e benefícios, né? As ofertas falsas eram feitas com a intenção de aumentar o valor de NFT para variar, né? Golpe, engenharia social extremamente comum no mundo de cripto. Esse mercado é foda, galera. Esse mercado é foda. Se vocês não têm, tá? Então, se vocês não têm malícia do quesito, cara, puta, acreditar na rapaziada e tal, né? Até é meio comum isso aí entre os meus seguidores, que eu sempre falo, cara, não acredite em ninguém, a não ser em você mesmo, né? Em si mesmo, na sua habilidade, no seu conhecimento, exatamente para evitar esse tipo de golpe, né? Engenharia social no mundo cripto, ele é padrão. Apertei o botão de novo errado. Ele é padrão, né? A gente tem vários projetos fakes criados, NFTs criados para isso. Então, galera, simplesmente eu acho que não participe de mundos de NFT, assim, para sendo bem honesto. É uma parada extremamente especulativa, pouco desenvolvida ainda, é muito utilizado para agregar valor pro criador e não pro usuário, tá? O golpe com os NFTs é muito mais comum do que a gente pensa, inclusive em grandes influenciadores, tá? Inclusive em grandes influenciadores. Já falei para vocês aqui do CoffeeZilla, né? A saga do Logan Paul, em que ele é um grande scammer, para quem não sabe. Logan Paul, vocês com certeza sabem quem que é esse cara.
Ele é um youtuber famoso, ele é um scammer, tá? Um scammer safado. Ele é um scammer safado. Ele tem várias histórias de projeto scammer, tá? Ding Dong, que é uma criptomoeda dele que foi a zero. Ele tem o CryptoZoo, que é um jogo de NFT, também scammer, tá? Galera, toma muito cuidado com acreditar em gente famosa, tá? Eu não tô falando só de youtuber, tá? Caio Castro teve um projeto que foi a zero. Teve influencer aí do mercado de cripto que também criou NFT para arrecadar dinheiro para um projeto. Toma cuidado, tá? Toma cuidado. NFT é muito vago ainda para ser utilizado como só porta de entrada, tá? Tome cuidado. Bom, juiz determina aí a última notícia, né, que é a fonte da matéria de hoje, determina que ativos do programa de earning pertencem a Celsius, né? O juiz federal aí, Martin Glenn, determinou aí uma reviravolta dos empréstimos da Celsius, né? E com decisão mais recente, disse que os ativos do earning, né, de serviço de juros oferecidos pela empresa, pertencem a Celsius, né? A empresa pode usufruir desses ativos da maneira que desejar, tá? Segundo o juiz, ele afirmou que os clientes entregaram o controle de seus ativos para a Celsius por livre e espontânea vontade. Portanto, o dinheiro passa a fazer parte da massa falida da empresa, ou seja, integra o capital. Galera, qual que é o problema disso? Tem um negócio que chama jurisprudência. Para quem não sabe, eu sou advogado. Jurisprudência é quando a gente tem um caso julgado que vai ser utilizado para outros casos no futuro. Gente, isso é gigante. Sabe aquela famosa frase, not your keys, not your coins? É exatamente isso. Galera, vamos ser sinceros, vai. Quantos de vocês fazem DeFi? Se você faz DeFi, quantos de vocês já leram as cláusulas de contrato do DeFi? Te garanto que se teve aqui, da galera que tá vendo aqui, um cara que leu, eu acho que foi muito ainda. Por quê? Porque nesse disclaimer de DeFi, e isso tem em todos os processos DeFi da internet. Liquidity pool, juros, earnings, enfim, foda-se. Name it. Você vai ter a porra desse disclaimer em que quando você deposita suas criptos, quando você deposita o seu dinheiro em alguma plataforma de earning, aquelas criptos pertencem a eles e não a vocês. Isso tá dentro do contrato que você aceita quando você faz o DeFi. Então não tem como você pedir depois. Agora, isso foi consagrado por matéria legislativa, matéria jurídica. Existe jurisprudência a favor das empresas em que detêm os seus criptoativos depositados. Então, Binance, BitGet, que é parceira do canal, Bybit, whatever, Lending. Você depositou num DeFi, o ativo é deles, o ativo não é seu. Not your keys, not your coins. As coins são deles. E agora isso está estabelecido de forma jurídica, tá? Tomem cuidado. Tomem cuidado. Galera, a empresa tem cerca de 4,2 bilhões de dólares em várias criptomoedas em earning. Cotação atual de 23 bilhões de reais. Esses 23 bilhões são deles, não são seus. As criptos já eram. Já eram. Todo mundo que perdeu o dinheiro na Celsius acabou, né? Porque agora todo o processo de earning, que era uma base forte para essas empresas de DeFi, agora são deles. Por meios jurídicos, né? Então, isso consagra até o que eu falei, precedente para outros casos, né? Isso consagra, né, permite a Celsius em manter o controle dos ativos de todos os investidores que o colocaram ali dentro.
serviços como o BlockFi, né, entre outros, que vai beneficiar, obviamente, os peixes grandes do mercado e diminuir aí o poder dos investidores, tá? Bom, galera, vamos para cripto aqui, né? Bom, eu tô quase sendo estopado de novo, tá foda. Tô quase sendo estopado de novo aqui na minha... Vou até botar um alarme. Porque se eu for estopado, pelo menos eu sei, né? Tô quase sendo estopado aqui numa alta que eu entrei aqui, tá? No BTC, no gráfico das 8 horas. Mas a mesma coisa continua, tá? A gente não teve uma movimentação muito relevante aí nesses dias, né? Tá chato pra caceta, é o ano da acumulação isso aqui. Zero volatilidade. Estamos numa faixa aqui de cara... $500. Isso aqui tá um absurdo. Isso aqui tá um absurdo de ruim. Mas, tudo bem. Não tem o que fazer, né, rapaziada? Não tem o que fazer. Mas, tô nessa longa aí, tô esperando aí pra ver o que dá. Ainda tem uma excelente taxa de acerto, né? 33% de acerto, só que um Profit Factor aqui excelente de 4,5. Né? A gente fica com uns platôzão aqui de vez em quando, né? Onde que a gente basicamente só paga a taxa, mas quando tem uma crescente, tem uma crescente boa, né? Então, isso aqui é o NAC Super Trend, para quem não sabe, indicador aí que é específico para o pessoal da mentoria, tá? Bom, de preço é isso, galera. Não tem muito o que falar de preço, infelizmente, tá bom? Bom, novidades, galera. Temos aí segunda-feira já a volta dos programas padrões aqui do canal, né? A gente volta com a segunda on-chain, com o Berto e com a Kátia. Na terça-feira vai ter um novo programa aqui, Insights de Mercado, né? Em que eu pretendo fazer uma livezinha com vocês. Inclusive, cara, galera, fonte de pesquisa mesmo. Já comenta aqui embaixo qual seria o melhor momento para vocês. Aí seria qual período da tarde ou da noite seria mais interessante para vocês falar sobre insights de mercado, né? Então, a gente vai tratar um pouco da parte de psicologia que todo mundo ignora e é muito importante, a gente esquece, tá? Bom, galera, é isso por hoje, tá? Não esqueça de deixar o seu like. Se você não tem sub no canal, aproveita para se inscrever aí, tá? É tranquilo, de graça e já ajuda o Nax também, tá? Bom, galera, então é isso. Fico por aqui. Espero que vocês tenham curtido e a gente se vê no próximo Informa Nax, galera. Domingo tem Crypto Sunday, tá? Domingo tem Crypto Sunday. Bom, galera, tamo junto aí. Um forte abraço, valeu, é nóis. Tchau, tchau.